Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente continua a nossa jornada na nossa série A História da Igreja contada de forma resumida. E a gente vai tratar de um pedaço dessa história extremamente importante, que vai do ano de 1054 depois de Cristo, onde a gente percebeu já no capítulo anterior que houve o grande cisma entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental. E a gente caminha até o ano de 1303, onde há o início da queda do papado. Tenho certeza que você vai gostar desse episódio, fica com a gente até o final. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba sempre as notificações das postagens que vão correndo por aqui. E compartilhe com as pessoas, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. A gente está gravando esses vídeos aqui com o propósito de democratizar o conhecimento a respeito da história da igreja. Esse conhecimento que é tão importante e que dá fundamentos aí para a nossa fé cristã. Vamos lá? Bem, nos episódios anteriores, principalmente no último episódio que a gente contou aqui na nossa série, a gente percebeu uma grande invasão dos bárbaros e isso mexeu de forma substancial com a igreja ocidental. Então essa igreja ocidental ela precisava de uma reforma e essa reforma ela apareceu principalmente nas fileiras do monasticismo. E aí, sem muita demora, os elementos do monasticismo que propunham uma reforma dentro da igreja, eles chegaram a ocupar o papado. E dentro deste movimento surgiram uma série de papas reformadores. Só que esse movimento começou a gerar uma série de conflitos entre as autoridades seculares e autoridades eclesiásticas. E principalmente começou a gerar um ruído muito grande entre esses papas reformadores e os imperadores. Além desse pano de fundo, esse período que a gente está tratando nesse episódio, ele foi o período das cruzadas também, que iniciaram no ano de 1095 e se estenderam por vários séculos. Esse também foi um período em que ocorreu a Reconquista Espanhola, aquele movimento na Península Ibérica que teve como principal objetivo a expulsão dos mouros. E aí, já como consequência das ações que foram desencadeadas com o início das cruzadas, a gente percebe um aumento na densidade populacional das cidades e, consequentemente, uma atividade comercial muito mais intensa, porque as cidades elas viraram esses grandes centros comerciais. E o dinheiro que havia praticamente desaparecido na Baixa Idade Média, período que a gente contou no episódio anterior, ele volta a circular com bastante força, impulsionado por esses movimentos das cruzadas, aumento populacional, desenvolvimento comercial, enfim. E todo esse movimento que ocorreu ali, principalmente no continente europeu, desencadeou o nascimento de uma nova classe social, que ficou conhecida como burguesia. E os burgueses eles tinham, num primeiro momento, as suas principais atividades concentradas no comércio e posteriormente também na atividade industrial. E acompanhando esse novo dinamismo que ocorreu ali no centro europeu, começaram a aparecer várias novas ordens monásticas. E as ordens monásticas mais importantes, num primeiro momento, foram os franciscanos e os dominicanos, que trouxeram, acima de tudo, uma reativação da atividade missionária e, principalmente, eles começaram a se instalar nos grandes centros universitários. E é daí que a gente tem um movimento que é muito conhecido, partindo dessas ordens monásticas famosas, que é a escolástica, que é um movimento aí dos monges participando dos ensinos dentro das universidades. E essa teologia que começou a ser amplamente difundida nesses centros acadêmicos teve como grandes representantes a Boaventura do lado dos franciscanos e também Tomás de Aquino pelo lado dos dominicanos. É importante a gente ficar com esses nomes que foram expoentes deste momento e representaram essa grande
disseminação das doutrinas teológicas muito por conta desse canal, desenvolvido pelos grandes centros que começaram a aparecer e, consequentemente, também as universidades. Além de todo esse movimento que a gente está falando nas fileiras acadêmicas, o desenvolvimento das cidades começou a dar origem a grandes catedrais. E nessa linha, o estilo românico, que até então era predominante nas construções de templos, igrejas e afins, ele deu lugar a um estilo chamado gótico, que produziu, a partir daí, as catedrais mais incríveis que a gente conhece e conhece até os dias de hoje. E foi nessa época, através da pessoa de Inocêncio III, que o papado atingiu seu maior grau de influência, de poder e de prestígio. E só a título de referência, para você usar como marco temporal, o papado de Inocêncio III ele foi de 1198 até 1216 depois de Cristo. E aí a gente caminha para o final desse período que a gente está tratando aqui nesse capítulo, que é próximo lá já do ano 1300, 1303, mais ou menos, quando a gente percebe um declínio do papado. É o começo da decadência dessa instituição que marcou tanto a história da igreja. E aqui um registro importante, que quando a gente fala de início da decadência do papado, o que a gente está querendo transmitir para efeito de ideia é que essa instituição aí, que acompanhou a igreja por um grande período de tempo, ela começa a perder a sua influência política, o seu prestígio, o seu poder, inclusive dentro ali mesmo dessa ideia de igreja, que é muito ampla, que a gente está estudando aqui. Bom, de forma bem rápida, a gente passou pelos principais pontos aí que cobrem o período de 1054 depois de Cristo, onde houve o grande cisma entre as igrejas, a divisão, a cisão entre a igreja oriental e a igreja ocidental, até o ano de 1303, onde tem o princípio da decadência do papado, em termos de prestígio, poder, atuação política, enfim. Desejo que você utilize esse material da melhor forma possível. Repito, se você quiser, compartilhe com outras pessoas. É sempre importante que a gente conheça a história dessa instituição da qual a gente faz parte, acredita e percebe a atuação de Deus ao longo de todo o tempo. Fique com Deus, que Ele te abençoe, te ilumine, te guarde e te dê cada vez mais vontade de conhecer a respeito da sua palavra, a respeito dele mesmo e a respeito da sua obra. Até mais!